Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como dissestes, Ele é o único Deus, não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, luz divina e iluminado. Podemos sentar um minutinho, amados de Deus. Prezado diácono Osmar, galerinha do Jube, que está responsável pela liturgia de hoje, PJ, Pastoral da Juventude, os irmãos que acompanham a Santa Missa de casa, você que está com a gente. Final de semana de alegria para nós na paróquia. Tivemos a missa jovem na última sexta-feira, também retiro de casais, alguns casais que participaram inclusive estão com a gente na Santa Missa. Nos preparamos porque final de semana tem retiro de jovens e muitos jovens que estão por aí já estão inscritos no retiro. Galerinha vai estar por aí. Bênçãos e bênçãos acontecendo que alegram o nosso coração. Ficamos felizes. A liturgia de hoje, estimados do meu coração, traz para a gente a graça desse mandamento do amor. Interessante a gente pensar que a primeira leitura do livro do Deuteronômio, esse livro Deuteronômio, é lá no comecinho da Bíblia, no Pentateuco, os 5 livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, bem no princípio. E hoje quem fala aqui no Deuteronômio é Moisés, que é o líder do povo. Moisés, ele já está à beira da sua morte e o povo está para entrar na terra prometida. Moisés foi aquele que conduziu o povo pelo deserto rumo à terra prometida, e Moisés percebe que ele não vai conseguir chegar. O povo já vislumbra, já visualiza a terra prometida, a terra que Deus prometeu, mas Moisés está idoso e não vai conseguir entrar na terra prometida. Então Moisés reúne o povo e vai dar para o povo as suas últimas instruções, as últimas palavras. É como que um resumo de tudo que ele transmitiu ao povo durante os 40 anos de deserto. Todos os ensinos e a liderança dele, ele resume nas suas últimas palavras. E ele diz para o povo assim: temerás o Senhor teu Deus, observando durante a vida todas as suas leis e os seus mandamentos que te prescrevo, a ti e aos teus filhos e netos, a fim de que se prolonguem os teus dias. Então Moisés ensina ao povo o amor que o povo deve ter a Deus. Honrarás o Senhor teu Deus, amarás a Deus, e ele coloca a promessa: amarás a Deus para que os teus dias se prolonguem. E ele continua, aí ele pede assim, ouve Israel. Ouvir também é um mandamento. Ouve Israel, cuida de praticar os mandamentos da lei para seres feliz, multiplicares sempre mais na terra onde corre leite e mel, como te prometeu o Senhor. Ouve a palavra de Deus,
para que tu tenhas prosperidade na terra que Deus vai te dar, na terra que corre leite e mel. Mais uma vez ele pede: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é um, o Senhor é o único Deus. Então, meus amados, ele ensina o povo a amar a Deus, porque Deus é o único Deus. Ele diz: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é um. Então ama esse Deus, porque teu único Deus. Se você tem só um Deus, você deve amar a esse Deus e não confundir com tantos outros deuses que se apresentam por aí. Amar a Deus acima de todas as coisas. E ele diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Amar a Deus com todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Trarás gravado no teu coração todas as palavras do Senhor. Amar a Deus, porque o Senhor teu Deus é único, só Ele é Deus. Veja, meus amores, que aí a gente vai para a segunda leitura, que é a leitura dos Hebreus, e que daí já fala do amor de Deus por nós. Já é o amor de Deus agora, é Deus que nos ama. O escritor de Hebreus, da carta aos Hebreus, ele diz assim: os sacerdotes da antiga aliança sucediam-se em grande número, porque a morte os impedia de permanecer. É uma coisa lógica. O sacerdote da antiga aliança é aquele sacerdote que oferecia os sacrifícios no templo, os sacrifícios na tenda de oração, pelos seus pecados. Então o sacerdote da antiga aliança oferecia sacrifício pelos próprios pecados do sacerdote e pelos pecados do povo. Oferecia esses sacrifícios para que Deus perdoasse os seus pecados e os pecados do povo. E eles iam se sucedendo por causa da morte, porque o sacerdote ficava velhinho, morria, um outro sacerdote vinha, morria, um outro sacerdote vinha, morria, outro sacerdote. E aí o escritor diz, eles iam se sucedendo. E aí vem a chave para a gente. Cristo, porém, uma vez que permanece para a eternidade, porque Cristo é Deus, é eterno, uma vez que permanece para a eternidade, possui um sacerdócio que nunca muda, que nunca acaba. Cristo é o sacerdote, é o sumo sacerdote, é aquele sacerdote que ofereceu o sacrifício por nós. Continua a leitura: tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, um sacerdote santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores, elevado acima dos céus. Ele não precisa, como os sacerdotes da antiga aliança, oferecer sacrifício cada dia. Por quê? Primeiro, não precisa oferecer pelos pecados dos outros, porque Ele é Deus e Ele não precisa oferecer sacrifício pelos seus pecados, só pelos nossos pecados. Ele já o fez uma vez por todas, quando Ele se oferece por cada um de nós. O amor de Deus por nós é tão grande, que Ele envia o seu Filho e oferece o seu Filho por cada um. É o sacrifício que é oferecido por amor de nós, para nos levar de volta ao céu. Quando a gente vem à missa, a gente vive essa graça desse sumo sacerdote, que é o Cristo, e que aqui no altar, por que as pessoas, quando chegam aqui diante do altar, as pessoas fazem uma reverência? É para pedra? Não é para pedra, é para o que significa. O altar é o Cristo. Na antiga aliança, o sumo sacerdote, num altar como esse, colocava um cordeiro sobre o altar, matava o cordeiro, aspergia o sangue era o símbolo, e ele estava oferecendo o sacrifício pelos pecados dele e pelos pecados do povo. O sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, ele é o altar, porque o sacrifício é oferecido em Cristo, então Cristo é o altar. O sacrifício é o Cristo, ele é o Cordeiro de Deus, e o sumo sacerdote que oferta o sacrifício é o Cristo. Ele é o altar, a oferta e o ofertante. O Cristo é a plenitude. O Cristo é o sumo sacerdote que está no céu, que tem compaixão de cada um de nós e que ofereceu-se uma vez por todas para cada um de nós. Por que aí a gente não pode confundir esse amor ao Deus verdadeiro com amor aos deuses falsos? Por exemplo, são milhões de exemplos, mas um é, por exemplo, aquelas pessoas que acreditam. Veja, todo mundo pode acreditar no que quiser, mas você tem um Deus.
Se você tem um Deus que é único e verdadeiro, você vai servir esse seu Deus que é único e verdadeiro. Se você tem um sumo sacerdote eminente no céu, que ofereceu sacrifício uma vez por todas, por você, Cristo desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e ofereceu sacrifício para levar você de volta para o céu. Então não tem lógica a gente pensar que eu vou me salvar por minha própria conta, que eu vou morrer e daí eu vou reencarnar e vou viver de novo, e aí vou reencarnar e vou morrer e reencarnar até que eu me purifique. Eu não preciso fazer esse sacrifício de viver e morrer e reencarnar, porque Cristo já fez isso por mim. Ele já deu a vida dele para pagar os meus pecados. Não sou eu que a custas de reencarnações e outras vidas vou purificar os meus pecados. Cristo já fez e foi uma vez por todas. Nem Cristo fica vindo e voltando. É uma vez que ele morreu, uma vez ele desceu à mansão dos mortos, uma vez ele ressuscitou, uma vez subiu aos céus e lá ele está para nos levar de volta ao céu. É o sumo sacerdote eminente. A lei, com efeito, constitui sumos sacerdotes sujeitos a fraquezas, mas Jesus não veio sujeito à lei, ele é Deus, Filho de Deus vivo. E aí, estimados do meu coração, nós chegamos nessa beleza do texto de Marcos, o evangelho de hoje. Naquele tempo, um mestre da lei se aproxima de Jesus e pergunta. Também é interessante, meus amados, é importante a gente dizer, eu queria encurtar um pouquinho, mas eu preciso dizer isso, né? A gente ouviu as últimas leituras das últimas missas, né? Sempre Jesus está diante dos mestres da lei, dos sacerdotes, sempre em situações de conflito, porque os mestres da lei querem pegar Jesus numa palavrinha para prendê-lo, querem toda a vida testar Jesus. Senhor, devemos dar impostos a César? Eles pensam, Jesus só pode dar duas respostas, ou sim ou não, prendemos ele, né? Está o tempo todo falando uma palavrinha para pegar Jesus, só que Jesus sempre os surpreende, né? Dai a César o que é de César. Eles não imaginavam nessa resposta. Senhor, devemos matar essa mulher? Eles pensavam que Jesus só poderia dizer sim ou não. Aí Jesus diz, quem não tem pecados, Jesus surpreende sempre. Hoje, esse mestre da lei não quer pegar Jesus. Ele faz uma pergunta que realmente é importante para eles. Qual é o maior mandamento? Isso era uma coisa que eles se ocupavam nas discussões deles. Por quê? Porque existia já 613 preceitos, 613 leis. Os 10 mandamentos de Moisés estavam transformados em 613. E eles se preocupavam, entre eles, entre os doutores da lei, entre os mestres, eles discutiam qual era o maior preceito, qual que era o mais importante. Uns achavam que era o preceito do sábado, outros achavam que era tudo igual, mas eles discutiam. Então, quando ele pergunta para Jesus, ele quer ouvir Jesus, ele quer saber qual é a resposta de Jesus. Senhor, qual é o mais importante? Qual é o primeiro mandamento? E aí Jesus diz, ouve Israel. Vê que Jesus volta lá no livro do Deuteronômio, lá no início da história da salvação. Jesus repete, ouve Israel, o Senhor teu Deus é um. Vocês sabem que essa oração os judeus repetem 2 vezes por dia hoje ainda, né? Shema Israel, Adonai Elohim Enum. Shema Israel, Adonai Elohim Enum. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é um. Pelo menos 2 vezes por dia todos os judeus repetem essa oração. Todos os dias até hoje. E Jesus disse, ouve Israel, escuta. Eu e você temos 2 ouvidos e uma boca, que é para ouvir mais do que falar. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é um. É o único Deus que você tem. Jesus diz, e Jesus volta nas palavras do Antigo Testamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Jesus volta lá nas palavras de Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas. E daí Jesus o surpreende. Jesus vem com algo mais, com algo que eles não pensavam. Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. Amar a Deus e amar ao próximo. É o maior de todos os mandamentos. Porque quem ama a Deus, como é que a gente pode dizer que ama a Deus se a gente que não vê e não ama o próximo que a gente vê? Amar a Deus, respeitar a Deus, procurar seguir os seus estatutos,
honrá-lo vindo diante dele nos domingos e dias santos, trazer a nossa ação de graças, fazer as nossas preces, louvar a Deus, respeitá-lo, guardá-lo no coração e amar o próximo como a gente ama nós mesmos. Amar o próximo como a gente ama, como ama a si mesmo. E aí, minha gente santa, tem tantas coisas para a gente falar, né? Tanta coisa. Amar o próximo como a gente ama nós mesmos é a gente prestar um pouquinho de atenção. É o braço horizontal da cruz de Cristo, né? O vertical é amar a Deus. O homem que está na terra ama a Deus que está no céu. Deus que está no céu desce para amar o homem que está na terra. E o braço vertical, horizontal, é amar o próximo que está do nosso lado. Respeitar, dar uma palavra de conforto, consolar, amar, não trair, não mentir, não enganar, não cometer injustiças. E amar como a gente ama nós mesmos. E aí também a gente vive num mundo onde o amor de si mesmo está bem machucado também. As pessoas não se amam porque o mundo do hedonismo, né, do consumismo, cria coisas que a gente tem que fazer para se amar. E aí a nossa galerinha da PJ, os nossos jovens, né? Na missa da manhã eu lembrei de uma situação que eu atendi alguns dias atrás, de uma menina muito bonita, mas que estava com muitos problemas de saúde, e ela devia pesar menos de 50 quilos, mais ou menos, mas ela se olhava no espelho e ela achava que ela tinha 90 quilos. Mas não era a realidade, a verdade é que ela pesa menos de 50. E ela ia comer e colocava o dedo na garganta para vomitar o que comia, porque ela queria ser uma coisa que as outras pessoas dizem que ela tinha que ser. E não é isso amar a nós mesmos, é nos amarmos como filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus, amados por Deus. Eu sou o padre careca mais bonito dessa paróquia. E eu me amo. Eu não posso mais viver sem mim, como dizia uma música antiga do Tarjegô. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Há muito tempo eu vinha me procurando. A gente precisa entender que nós somos filhos de Deus, escolhidos por Deus. Eu não preciso ter, eu falava de manhã também, um iPhone 13 para ser feliz. Porque daí as pessoas dizem, você precisa ter um iPhone 13. E os teus colegas têm um iPhone 13. E aí você vai lá na Casas Bahia, faz um crediário em 24 parcelas para comprar um iPhone, se endivida, e você não vai ser feliz, ou mais feliz ou menos feliz. Então amar o próximo como a gente ama nós mesmos é também ter uma noção real daquilo que a gente realmente é. Filho de Deus, amado por Deus, escolhido por Deus para vir à vida, com uma missão que cada um de nós tem, missão de amor, de amar a Deus e amar o próximo. E Deus já nos capacita, Deus nos dá o dom que tem dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então amar a Deus e amar ao próximo como a gente ama nós mesmos, aí está toda a lei. Veja que o homem, ele responde para o Senhor assim, ó. Ele diz para Jesus, é verdade, Senhor, disseste bem, é como tu dizes, Deus é o único e não existe outro além dele, amá-lo de todo o coração e de toda a mente, com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Aquele homem estava preocupado, porque eles têm que oferecer os sacrifícios todos os dias, né? E lembra quando Jesus diz, vocês pagam o dízimo da hortelã, mas cometem injustiças? Então sacrifícios que às vezes a gente faz, não adianta de nada, em alguns momentos, se a gente não ama a Deus e não ama o próximo. Sabe quando a gente é cheio de escrúpulos, aquelas pessoas escrupulosas, e daí a gente acaba se machucando, porque a gente... Outro dia também uma outra situação, que eu lembro, né? Me digam, povo santo de Deus, quais são os únicos 2 dias do ano que a igreja pede para não comer carne? Tem 2 dias do ano que a igreja pede para não comer carne. Quais são? Quarta-feira de cinzas e Sexta-feira Santa. Parabéns, vocês sabem, isso mesmo. Quarta-feira de cinzas e Sexta-feira Santa. São os 2 únicos dias do ano que a igreja pede, recomenda que não coma carne. Aí o menino chegou para mim assim, padre,
Sexta-feira passada eu fui na casa do meu amigo, era aniversário dele, tinha churrasco, eu comi churrasco, padre, pequei, o Senhor me dá a absolvição. Aí eu olhei no calendário, não era quarta-feira de cinzas, nem era sexta-feira santa. Mas ele estava com uma mente escrupulosa. Só que muitas outras coisas ele deixa faltar um monte de missa de domingo, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então não adianta a gente fazer uma coisa ou se condenar, uma mente escrupulosa. Veja, quando a gente deixa de amar a Deus e amar o próximo, amar as pessoas, amar quem está pertinho da gente, perdoar, sorrir, pedir perdão, a gente não pode fazer uma coisa sem deixar de fazer a outra. Quando esse homem fala isso, Jesus diz para ele: vejo que tu não estás longe de Deus. Veja, meus amados. E aí o padre para com esse falatório todo, né? Aquele homem se colocou diante de Deus e fez para Deus uma pergunta. Para Deus, para Jesus, né? Para Deus Filho, fez uma pergunta. E ele queria realmente a resposta para aquela pergunta: qual é o maior mandamento? É quando eu e você nos colocamos diante de Jesus e queremos uma resposta de Jesus. Quando você na sua casa abre a sua Bíblia para ler, para estudar, e você quer ouvir Jesus falar no seu coração. E daí você faz como aquele homem ali fez, porque ele ouviu Jesus, Jesus falou, depois ele repetiu. Vê que ele repete: é, Senhor, tu dizes bem, amar a Deus de todo o coração. Ele foi repetindo as palavras de Jesus. Quando a gente faz a leitura orante da Bíblia, a gente pede o Espírito Santo, lê, relê, lê de novo, depois a gente contempla, a gente ouve Jesus, e Jesus diz maravilhas para a gente. Quando a gente vem à missa, presta atenção na palavra, ouve Jesus e Jesus diz maravilhas. Quando Jesus vem sobre o altar, na hora da consagração, naquele instantezinho de silêncio, a gente ouve Jesus. Mas é preciso ter essa postura desse homem, se colocar para ouvir. Shema Israel, Adonai Elohim Enu. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é um. Aprendamos, meus irmãos queridos, a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que a palavra de Deus, estimados, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.